pra mudar o tempo, terra pra poder plantar, voa alta cotovia, simples é querer voar. Querida Cecília, hoje faz 8 meses que você partiu. Quando você deu entrada na emergência, na madrugada do meu plantão, ao contrário dos adultos que chegam ao hospital com Covid-19, não era o seu pulmão que não deixava você respirar direito. Era o seu coração que batia em descompasso, desordenado, insuficiente para bombear sangue e oxigênio. Eu não sabia direito o porquê ou que tipo de resposta era aquela que seu corpo estava produzindo para tentar te defender do coronavírus. Você e sua família mereciam uma explicação melhor daquela que eu dei na época. Me perdoe por isso, mas a tal da síndrome inflamatória multissistêmica foi descrita e compreendida por nós pediatras depois da sua partida. Tenho uma dívida com você, por isso escreva essa carta. Gostaria de poder olhar nos seus olhos e contar o que provavelmente aconteceu. Você foi exposta a uma alta carga de coronavírus semanas antes da sua entrada no hospital. Isso fez com que suas células de defesa respondessem de uma maneira desorganizada, desenfreada, inflamada, produzindo anticorpos que erraram o caminho e, ao invés de entrarem na rota de defesa, entraram no ciclo de destruição do seu próprio corpo. Um corpo suicida. Nos seus olhos, eu via que você não estava assustada, mas brava com Deus. Você não queria partir no auge dos seus 9 anos. Não foi só você que ficou brava com a sua partida. Sua mãe me contou que sua irmã de 6 anos, ao saber da sua morte, pegou um pau de vassoura, levou até o jardim e ameaçou Deus dizendo: "Papai do céu, desce aqui que quero te bater." Seu pai também ficou muito irritado e recusou o caixão branco que deram como opção para te colocar. Perder um filho não deveria ser uma possibilidade humana. Sua morte foi muito rápida, você não respondeu aos tratamentos. Foi por isso que pedi para sua família que pudéssemos estudar seu corpo por meio de uma autópsia minimamente invasiva. Mesmo na dor desumana que é perder um filho, sua mãe permitiu que colocássemos uma agulha no seu pulmão, coração, rim, para pesquisar o que tinha acontecido. Resultado? Covid-19 em todos os seus órgãos. Depois que você morreu, Cecília, a pandemia ficou ainda pior. Não há vagas nos hospitais. As equipes de saúde estão esgotadas física e mentalmente. Cada um de nós já coleciona algumas histórias como a sua para contar. No fim de semana passado, eu estava de plantão e atendi uma criança que estava com muita dificuldade de respirar, mas não tinha vaga de UTI disponível. Às 3 horas da manhã, após tentativas frustradas de transferência, falei para a mãe: "Não tem vaga, mas tentarei fazer tudo o que for possível aqui no pronto-socorro pelo seu filho." Ela me olhou bem nos olhos e perguntou: "Doutora, como vocês estão aguentando tudo isso?" Debaixo dos óculos, da máscara N95, do avental impermeável, só consegui responder por gestos, a cabeça pendendo para baixo e os olhos marejados. Quando eu tinha 15 anos, Cecília, eu perdi uma amiga num acidente de carro. Na missa de 7º dia, a mãe dela, uma sobrevivente desse acidente, ainda com o rosto todo machucado, pegou na minha mão, me olhou profundamente e pediu: "Não esqueça minha filha. Fale sobre ela, conte sua história, honre sua memória, para assim deixar ela viva." Essa carta é também para te deixar viva, Cecília. É importante, no meio dessa pandemia, não banalizar os mortos, não deixar com que você vire estatística. É um trabalho psíquico que nós, médicos, não estamos conseguindo elaborar, porque as mortes estão se sobrepondo uma atrás da outra. Escrever essa carta é também um registro de memória coletiva que, nesses tempos, funciona como denúncia. Denúncia de um país governado por um genocida. Sabe o que significa isso, Cecília? É como se o corpo Brasil, ao invés de produzir vacinas para estimular anticorpos, tivesse um presidente que nos conduz a uma resposta inflamatória multissistêmica desenfreada, rumo à destruição das células de defesa.
um país suicida. Boa noite, Apurinautas. Boa noite, Camila, Paulo e Leonardo, Scarlett, Hermeval. Boa noite, companheiros, companheiras e companheiros. Boa noite e boa noite de muito amor, que foi a expressão dessa médica. Então, hoje, no Dia Internacional contra a homofobia, a lesbofobia, a transfobia, nós estamos aqui para declarar que nós amamos e nós amamos de forma revolucionária, de modo revolucionário. O nosso amor não é um amor romântico, é um amor que fala a treta, que discute a ideia, debate, traz para cá, para a tela, que essa violência só vai acabar quando todos, todas e todes compreenderem que todos somos um só corpo, um só ser nessa terra. Então, eu abro a live de hoje agradecendo imensamente a confiança que vocês depositaram aqui nesse espaço da Chafuri socioambiental, reafirmando que amor é amor e nós estamos aqui pelas 436 mil vidas perdidas. Esses segundos que eu parei é respeito. Respeito por todos aquelas que perderam as suas vidas por esse projeto político, rumo, como disse a doutora Maíra Terra, rumo a esse país suicida. Vamos parabenizar a jornalista Nayara Felizardo, do The Intercept, que produziu, com toda a equipe do The Intercept, esta matéria no dia 29 de abril, com diversos profissionais da saúde que estão daquela forma, estão desesperados, porque esse momento é de desespero. Quando a gente abre o WhatsApp, a tela do computador, e observa, e olha, enxerga, vê as duas crianças Yanomamis mortas por grileiros que estão estuprando a nossa terra, os nossos corpos, os nossos seres, é muito ruim. Então, eu vou passar para fazer a saudação inicial a minha querida jornalista feminista negra sapatão, mestrando em políticas públicas e em direitos humanos pelo NEP da UFRJ, e uma das editoras da revista Brejeiras. Boa noite, Camila Marins. Boa noite, André. É um prazer estar aqui. Agradeço imensamente o convite em compor essa mesa aqui com Paulo, seu companheiro, Hermeval, Scarlett. Muito boa noite para todos vocês. Espero que hoje, nesse dia 17 de maio, a gente possa falar um pouco sobre as nossas lutas, resistências, ouvindo também as nossas ancestralidades nessa luta e dizendo pelo fim da despatologização dos nossos desejos e das nossas identidades de gênero. Obrigada, Camila, pela sua saudação. E agora, em ordem alfabética, porque é assim que a gente faz, Hermeval da Hora.
graduado em Pedagogia, especialista em História da África e Cultura Afro-Brasileira, militante do MNU, coordenador do coletivo LGBT do MNU Bahia. Boa noite, companheiro Hermival. Você está com o microfone fechado, amado. Boa noite, eu me sinto muito honrado em estar participando dessa live, né, dessa iniciativa em comemoração à luta, né, contra a LGBTfobia neste país que mais mata LGBTs. Né, eu, na companhia de vocês, hoje será um momento de formação também da minha trajetória na defesa dos direitos humanos e na defesa do povo negro, sobretudo o povo negro LGBT, que são os mais torturados nessa sociedade racista e LGBTfóbica. Obrigada, Hermeval. E agora, o casal vítima da homofobia cometido pela BASF. Eu combinei com eles que eu ia apresentar o Paulo Borilli e o Leonardo Borilli, assim, que eles iam se apresentar por eles não estarem à frente da militância. Aí, quando eu me espanto, o Leonardo me traz aqui alguns detalhes da história, da vida dele, de militante LGBT. Boa noite, Paulo. Boa noite, Leonardo Borilli. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar participando aqui com todos os senhores e as senhoras aqui hoje e contar um pouco da nossa luta, né, que a gente está passando, e também um pouco para a gente refletir sobre esse dia tão importante, né, para todo mundo. Boa noite a todos e a todas. É muito importante, sim, a gente estar aqui, podendo falar nessa data que é tão importante para nós. E, assim, a nossa causa, ela é uma causa que não é apenas para o Paulo e para o Léo. Na verdade, a nossa causa, vindo de um país que está nessa situação trabalhista, a homofobia no trabalho, ela tem uma gravidade tamanha, a gente não está fazendo, não tem ideia do quanto as pessoas estão adoecendo e muitas delas morrendo, muitas vezes através do suicídio, né, que poderia ser o nosso caso, ou através realmente de assassinatos, como a gente vê o tempo todo no jornal, né? Então, assim, gostaríamos sim de trazer essa briga aqui. Como eu estava me apresentando antes, eu falei com a Andréia, eu venho da Central Sindical, a UGT, onde eu trabalhava com políticas públicas, trabalhava no Comitê de Sustentabilidade, e lá eu conheci os ODMs, na época que eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e hoje eu estou trabalhando junto com o Movimento Nacional do ODS, do Estado de São Paulo, né? Então a gente está na luta, está na briga, não está na capital, mas a gente continua na briga e na luta. É isso aí. Obrigada, Paula e Leonardo. Agora, Scarlett Oliveira. Boa noite, Scarlett, coordenadora da União Nacional LGBT, UNALGBT de Araquari, Santa Catarina, da ONG Nacional de Combate à Corrupção, AVB do Brasil, e Miss Araquari LGBT, primeira mulher trans a se inscrever em concurso público, a concorrer a vereadora, a organizar plano de governo para análise de construção de política pública, criação de cotas. Scarlett, boa noite. O seu currículo é imenso de luta e nesse estado tão conservador. Conta para a gente. Dê o seu boa noite. Conta para a gente. Vai ser... Boa noite a todos, a todas e a todes. É uma honra estar aqui com todos vocês, cada um com uma bagagem de conhecimento muito grande. Sou fã da Chapuri Socioambiental, conteúdos bastante importantes para a nossa sociedade. Gostaria de estar falando que essa luta não pode parar. Essa luta de políticas públicas, municipais, estaduais e federais, de conscientização para a nossa população. O meu intuito é passar mais a visibilidade que está muito precário. Muitas vezes é mascarado essa situação pelas mídias perante que a população LGBT não está sofrendo violência. Mas não é que é isso que eu vejo.
População LGBT, quando a gente fala diversidade de gênero e sexualidade, nós estamos falando também de um grupo étnico-racial todo. Nós estamos falando de pessoas com deficiência, com acessibilidade, que elas são LGBTs. Devido a isso, o preconceito é maior ainda. E como nosso amigo Paulo ali tinha falado, a parte nas organizações o preconceito é enorme. O mercado de trabalho para essas pessoas é muito complicado. Mas tem uma forma da gente mudar isso. É lutando em nosso município. Um prefeito, ele também tem a obrigação de estar formalizando políticas públicas internas para estar suprindo essa população, essa demanda. E essa parte de cotas, a gente tem que lutar para ter cotas no concurso público, da diversidade étnico-racial com a diversidade de gênero e sexualidade nas prefeituras. A gente tem que lutar para que nós conseguimos um emprego digno pela nossa luta e não pela exclusão. Nós precisamos de inclusão. E essa visibilidade, a gente tem que participar de núcleos estudantis, nós temos que nos empoderarmos. Vamos usar o nosso título, a nossa imagem, para entrar em tudo o que pudermos. Um só faz a diferença. Obrigada. Obrigada. A Scarlett Oliveira já começou, já entrou na nossa pauta, né, das nossas necessidades, mas antes de começar aqui o nosso debate, né, a nossa roda de conversa, Amor é Amor, eu vou ler alguns comentários dos nossos chapurinautas. Jacione Vasconcelos, tio Léo, tio Paulinho, estou na pastelaria e vou tentar acompanhar. Amo vocês. Maria Marta, boa noite. Joana Couto, quero saber do Pilha, a gente vai ter informações no final da live sobre o Pilha. Jacirília Alves, Léo Alves, te amo, meu primo. Cari Cardoso, boa noite, Cari. Maria Souza Cruz, Léo, meu primo, te amo. Gente, quanto amor. Lili Santos, boa noite. Celebrante Sueli Reis, boa noite. Cezão Nunes, nosso chapurinauta aqui frequente, boa noite, Cezão. Tá faltando alguém aqui do início? Moisés Carvalho, boa noite, Moisés. Então, olha, a live está aqui concorrida, está todo mundo dando boa noite, está todo mundo dizendo que ama, hein? Que ama muito vocês. Dia Internacional de Combate à Homofobia. Em 1990, a OMS adotou a resolução dizendo que homossexualidade não é doença. Foi um avanço enorme para garantir respeito e cidadania a milhões de homossexuais. Costumo dizer que, na minha categoria profissional, quando fazíamos uma greve, não dividíamos os companheiros e as companheiras entre gays ou não. Dizíamos que eram trabalhadores e trabalhadores, portanto, todos deveriam participar da greve. Mas mesmo agora, mais de 3 décadas após a decisão da OMS, a homofobia continua presente, criando constrangimentos, gerando deboches e usando a violência para ferir e assassinar pessoas por serem homossexuais. A luta contra a homofobia é uma luta de todos e todas, gays ou não, que querem um mundo humano, pacífico e digno. Um mundo onde as diversidades sejam vistas como valor. Contra a violência homofóbica, pelo respeito a todas as orientações sexuais, Gilberto Palmares. Gilberto Palmares, sindicalista, foi deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras no estado do Rio de Janeiro, e foi assim que ele me respondeu o bom dia de hoje, quando eu divulguei a nossa live. Foi a primeira pessoa que respondeu, e no Dia Internacional da Comunicação. Como ele foi presidente do Sindicato das Telecomunicações do Rio de Janeiro, nada mais como abrir a nossa live fazendo a provocação a partir do Gilberto, que é um homem negro, e eu vou começar a live conversando com o Emerval da Hora. Emerval, dividir entre gays e não gays, todos são trabalhadores e não trabalhadoras, faz parte, é isso que a gente espera, né? Que todos sejam encarados desta forma.
Mas até hoje a gente tem que afirmar, a gente tem que posicionar as nossas bandeiras, porque, como você disse já na sua apresentação, o Brasil é o país que mais mata homossexuais. Eu quero dizer que nesta data simbólica é preciso chamar a atenção para uma aprendizagem que o movimento negro teve, de que não se combate o racismo sem lutar contra a homofobia. Contra a homofobia, contra o machismo, contra o sexismo e a intolerância religiosa. Nós, negros e negras, não somos uma massa amórfica. E ser LGBT no Brasil tem sido um enorme desafio. E quando se é jovem, negro e de periferia, além de enfrentar a homofobia, é preciso ainda enfrentar a barreira social. Somos vítimas de um Estado capitalista, neoliberal, racista, patriarcal, LGBTfóbico, transfóbico, que é omisso com as nossas vidas negras, que nos mata a bala e que retira o ar, o afeto e a alegria e, sobretudo, as amizades. Eu quero dizer também que vivemos numa sociedade estruturada no racismo e que inflige sofrimentos insuportáveis para a população negra e equivocadamente impõe o suicídio, na medida que nos faz acreditar que é a única alternativa para acessar as dores sociais e existenciais geradas pelo racismo. Eu fico muito emocionado quando estou falando sobre a nossa situação, a situação geral, né, da luta LGBT, mas, sobretudo, do duplo sofrimento que nós passamos enquanto negros, enquanto LGBT. Eu fui vítima de LGBTfobia desde que acessei o primeiro emprego. E daí não se parou mais, né? Inicialmente eu não queria, inclusive, que ninguém me identificasse, eu não queria ser identificado como gay, como negro gay, né? Que é pior ainda. Na escola, né? Que é outro cenário, né? Que nos não considera, não tem considerado em suas práticas pedagógicas a questão da diversidade étnico-racial e LGBTfóbica. É uma vivência muito doentia para a comunidade negra e, sobretudo, para a comunidade, eu volto a afirmar, negros LGBTs. É isso que eu tinha a dizer neste momento. Eu desliguei o microfone, esqueci, gente. Mas antes, dando continuidade, antes de passar para a nossa companheira Camila Marins, já fazendo essa ligação com que o companheiro Emerval falou, eu vou pedir para que os nossos chapurinautas, quem está nos acompanhando, passar no final da live na loja chapuri.info. Companheiro, só está vendo essa camisa aqui, ó, da luta eu não fujo. Margarida Alves, da Marcha das Margaridas, a Chapuri, que produziu essa belíssima camisa, caneca, e-books. Esse espaço ele precisa de manutenção. Então, a nossa manutenção vai da venda da nossa lojinha na Chapuri. Podem assinar a revista também, tá? Então, dê uma visitada, o site é muito bonito, tem muita matéria interessante para ler. Então, já, Camila, eu não sabia que hoje era o Dia Internacional das Telecomunicações e da Comunicação. Eu vou passar direto para você já nesse link que o Emerval falou, mas eu quero que você faça o destaque, que eu sempre gosto muito de ouvir você falando isso, na invisibilização da morte das mulheres lésbicas.
ela Sim. entra no pool da morte do feminicídio, que é altíssimo, a gente não quer, não é disputa quem morre mais e quem morre menos, mas é questão de que a gente tem um atlas, né, Camila? Então, você pode falar isso um pouco para a gente, para os chapurinautas? Sim. Eu vou pegar um gancho da fala do Hermeval e também do próprio Gilberto Palmares, né? Até porque, como fui sindicalista do Sindicato dos Jornalistas, acho importante a gente falar que não existe são falsas assimetrias que colocam nessa classe trabalhadora que nos parecia ou parece para algumas pessoas homogênea, só que não. Nós temos recorte de raça, de classe, de gênero, e a classe trabalhadora é formada por mulheres negras, LGBTs, pessoas negras, tem cada uma com especificidades e, portanto, o capital explorando em cada uma de suas camadas, né? Por isso que é importante que a gente pense a classe trabalhadora de uma forma mais heterogênea, sempre que a gente for pensar. E em relação à política sindical, é importante que a gente estimule também que os sindicatos, em suas fichas, tenham os marcadores de identidade de gênero e orientação sexual, de modo a gente aferir a categoria e para formular também política sindical específica, com núcleos de diversidade nos sindicatos, formulando política a partir disso, inclusive para trazer novas pessoas sindicalizadas, porque depois da reforma trabalhista a gente teve um baque muito grande, né? Agora, para entrar em relação ao lesbocídio, a gente está no mês de março, que a gente lançou, por exemplo, pelo movimento feminista, um levante nacional contra o feminicídio. No entanto, não existem dados oficiais em relação ao lesbocídio. Existe um estudo acadêmico de pesquisadoras da UFRJ, a Milena, a Suane, a Maria Clara Dias, que é o dossiê lesbocídio, que apontou que de 2014 a 2017 houve um aumento de 247% das mortes motivadas por lesbofobia, sendo que mulheres negras e indígenas existe uma subnotificação ainda maior. Então, a gente não tem dados sobre isso, a gente tenta formular e lutar para que esses marcadores sociais estejam também em toda a política pública, não só na segurança pública, como também na de saúde e da educação, que é fundamental. E temos um caso muito marcante, que é do assassinato de Luana Barbosa, uma mulher negra, periférica, que foi brutalmente assassinada por policiais militares em Ribeirão Preto, em São Paulo. 5 anos depois de sua morte, até hoje não houve justiça por Luana Barbosa, ainda estão protelando o julgamento, e ela foi brutalmente assassinada porque ela se recusou a ser revistada por policiais homens, simplesmente porque ela evocou o seu direito de ter uma vistoria por uma mulher policial. E é isso que acontece no dia a dia, principalmente com lésbicas, negras, periféricas. Agora, na pandemia, a gente vê muitas sapatonas trabalhando na pista, sendo entregadoras, e à noite sofrendo assédio sexual, tentativas de estupro corretivo, como a gente fala, e lesbocídio, que não são notificados. Isso porque nas delegacias não existe uma formação dos agentes públicos de segurança, porque a gente chega na delegacia e muitas vezes nós somos motivadas a nem registrar o caso, ou somos levadas expulsas ali, né? Assim como somos expulsas dentro de nossas casas, nas escolas, no mercado de trabalho, também somos expulsas dos centros que deveriam garantir os nossos direitos. E nos boletins de ocorrência, se você não lutar muito, você sequer consegue registrar os casos por lesbofobia. Então, companheiros, companheiras e companheiros, a situação ela é gravíssima. Então, como diz Bell Hooks, nós temos que usar... Gente, o meu colo foi invadido, desculpa. Desculpa, porque o meu colo foi invadido. Nós temos que usar o amor como ferramenta de transformação desse mundo que nós vivemos. E o pastor Henrique Vieiras, ele é daqui do estado do Rio de Janeiro, se estou certa, da cidade de Niterói. Ele tem um livro que relata esse amor revolucionário, esse amor transformador.
E é nesse amor transformador que essa live se faz. Amor é amor. E tem aqui diversas manifestações de amor para a Lili Santos, para você, Hermeval. Aqui torcendo por você. Marlene Teixeira dando boa noite, o Yara Alves, Leonardo, meu primo lindo, Lúcia Rezende, boa noite, Lúcia, nossa chapurinalta aqui de todas as semanas com a gente. Jacilíria Alves, Léo, a família Alves presente aqui, apoiando vocês. Fátima Monteiro, a nossa coordenadora do MNU-RJ, nos dando boa noite. Lourdes Maria Teixeira, boa noite. Bacana a iniciativa de discutir um tema tão importante. Marlene, Claudinei Ferreira, boa noite. Então, vamos, Edirlei Almeida. No meu trabalho foi criado um núcleo de atendimento ao quadro feminino. Parabéns pelo seu trabalho, por essa iniciativa. Então, a gente está falando aqui de sindicato, da necessidade de estabelecer essas políticas. Então, vamos passar para a Scarlett Oliveira, que tem uma prática na sua vida cotidiana em colocar proposta para o estabelecimento de políticas públicas no seu município. Scarlett, conta para a gente aonde é Araquari e que práticas são essas? Boa noite, obrigado pelo acesso à palavra. É uma honra estar aqui, estou falando isso de volta, porque não é só uma live básica, é uma live de conscientização que capacitamos outras pessoas que são bastante fortes em todas as causas para lutar pelos seus direitos. É uma live de capacitação de conteúdo. Gostaria de falar, eu moro em Araquari, sou natural de Araquari. Eu já me identificava como uma mulher trans desde quando era pequena, mas perante algumas burocracias de leis, de documentações, eu pegava, me guardava. É triste, doloroso isso. A gente tentar entrar no meio da sociedade, mas a gente tem que deixar nossa felicidade de lado de ser quem a gente é. Araquari fica no estado de Santa Catarina. Acho que é o município, a cidade que mais cresceu nesses últimos anos do estado de desenvolvimento. Mas tem uma coisa, não temos políticas públicas no município que ampara perante as políticas públicas municipais mesmo, criadas, que amparam essas pessoas perante LGBTs e perante sobre a parte cultural de pessoas negras, cotas nos concursos públicos. Isso aqui está sendo uma novidade e o nosso prefeito está abraçando essas causas, está melhorando, e graças a Deus a gente tem. É difícil ter um governante que pegue e aos poucos assim ajuda a aderir para quebrar esses paradigmas. É difícil, mas a luta continua e a gente tem que ficar militante todo dia. Não é fácil. E daí eu me identifiquei como uma mulher trans, que eu já era na política. Foi uma estratégia, porque creio eu que se eu falasse que eu era uma mulher trans, eu não ia participar da política pública. Eu não ganhei, mas a minha iniciativa de quando fui lançada, fui lá, mudei a documentação, já estava lançada. Eu fui identificada como uma candidata, uma mulher trans LGBT. Não ganhei a eleição, mas eu creio que a minha candidatura causou para abrir brechas para formulações de políticas públicas e visibilidade de pessoas LGBTs, étnicos, sociais e com deficiência no município. E, através disso, concorri a um concurso de beleza, que é nacional também. Daí, consegui um primeiro título também no município de uma pessoa LGBT participar de um curso de beleza, de um concurso. Daí, eu ganhei esse título como Miss Araquari LGBT, apesar que temos a festa do maracujá, a famosa festa do maracujá aqui em Araquari, que daí seleciona candidatas para rainha e princesa e para poder representar a festa. Nesse ano de pandemia não teve. Participei e consegui mais visibilidade pelas causas LGBTs, étnicos-sociais,
e pessoas com deficiência no município. Daí, pela minha trajetória, eu já estava vinculada com uma ONG de combate à corrupção, eu já fazia fiscalização da verba pública no município, que é a famosa ONG AVB Brasil. Não precisa tu ter conhecimento jurídico ali, que ali tu consegue a capacitação, o suporte do estado que tu tá, tu fica no grupo estadual. E, graças a Deus, eu sou a cidadã, ainda por ser a bandeira LGBT, eu sou a mais ativista perante as causas de combate à corrupção aqui no estado de Santa Catarina. E esse acesso à documentação tem tudo na página AVB Brasil. E também daí veio outras ideias, eu comecei a me aprofundar mais sobre políticas públicas, criei um plano de governo para ser inserido no plano de governo municipal pelas pessoas LGBTs que não tinha, com muita capacitação e conhecimento da parte psicológica, que abala muito a saúde mental das pessoas LGBTs, luto pela inclusão no município, perante a parte de emprego nas organizações, porque isso é muito complicado mesmo, o preconceito está aí, e não adianta a mídia abafar por causa que está. Nosso dia a dia não é fácil. Também gostaria de estar falando que a minha vida não é fácil, ainda por cima de vir assim de uma família assim que para falar a verdade, toda a nossa família é da diversidade, porque o nosso sangue é de antepassados, nossa vida, nossa corrente sanguínea é da diversidade. Tem histórico na nossa família, na nossa árvore genealógica, praticamente todos nós somos irmãos por parte de Deus, mas tem pessoas negras, tem pessoas indígenas, tem pessoas trans, tem pessoas gays, nos antepassados, temos até parentes, colegas, amigos, e somos tudo pela história, assim, do que o Brasil adere tanta gente, a gente é uma mistura de tudo. Nós temos que lutar porque o preconceito é uma vergonha, a discriminação, homofobia, isso daí é uma coisa que não tem cabimento. E gostaria de falar também que é muito importante a gente participar de núcleos estudantis. Eu sou aluna também de serviços jurídicos, notariais e de registros. Comecei agora a fazer esse curso, tive que trancar minha bolsa de estudo no Instituto Federal, que eu ganhei uma bolsa também. Daí lá na área de agrimensura, tranquei, mas sempre ativista nos programas ali do Instituto Federal, que é o UFC Araquari. Participo de todos os núcleos, do núcleo de étnico-racial, núcleo da diversidade de gênero e núcleo das pessoas com deficiência, acessibilidade. Isso daí é muito importante a gente pegar essa bagagem de conhecimento e quando a gente for pegar e lutar por políticas públicas, a gente já tem um andamento. E não adianta lutar só por uma causa. Nós temos que, quando a gente luta, tem que abraçar todas as causas, porque todas essas causas são afetadas. E o que a sociedade, os governantes querem impor? A sociedade que eu falo é as pessoas mais sem conhecimento, que elas não têm tanto acesso à informação, precavidas perante a parte da política pública municipal, estadual e federal. Eles não querem que o povo adquira conhecimento para lutar pelos seus direitos. Isso é uma vergonha. Nós temos que nos capacitar, nós temos que nos fortalecer, ter visibilidade de tudo o que a gente puder. A gente tem que participar dos núcleos estudantis, que é extremamente importante para combater sobre o preconceito, o machismo. O machismo está muito grande. Eu fico triste porque tem até mulher que é machista. Não luta pelos seus direitos e ainda vão a favor ainda do outro lado. É complicado. A mulher que não se une com outra mulher ou com quem defende a mesma bandeira para poder estar fortalecendo essa situação, mas é uma vergonha, mas eu falo. Sim. E também, para não tirar todo o tempo de vocês, que quando eu falo eu não paro mais, eu quero agradecer uma amiga, que o filho dela já participou da live Chapuri Socioambiental, que o nome dela, ela é de Honorato. Ela é nossa presidente do Conselho da Mulher aqui de Araquari. Até agora eu não faço parte, mas eu vou correr atrás da minha cadeira lá para representar. O que tivesse de representatividade que eu tiver direito, outra pessoa tiver direito, para poder ter uma cadeira, representar, vamos à luta, que é assim, a gente tem que tomar esses espaços. E uma coisa bastante importante que eu quero falar também é agradecer ao Jonas.
que ele é o coordenador, não, ele é o presidente regional de Joinville e região da UNA LGBT. Ele é uma pessoa querida, muito importante, que graças a ele que eu fiquei como coordenadora aqui do município, fiquei representando, a gente conversa direto, é uma pessoa muito inteligente e muito querida e amada. Obrigada. Eu gostaria de falar uma última coisinha que eu tiro todo o tempo, é sobre a segurança pública. A segurança pública, a gente também tem que trazer pautas para seguranças públicas municipais, perante políticas públicas municipais que ajudam a fortalecer na segurança pública debates de diversidade de gênero e sexualidade. Também é bom saber em abrir comissões, eu estou falando para quem está assistindo, que é bastante ativista, abrir comissões de diversidade de gênero e sexualidade. Abrindo essas comissões ajuda a ampliar sobre a parte étnico-racial e pessoas com deficiência, porque quando a gente fala diversidade de gênero e sexualidade, nós estamos falando de todos os grupos. Obrigada, e eu agradeço por estar aqui, eu tenho tanta coisa para falar, mas eu tenho que dar tempo. Você vai falar de novo, Scarlett, você vai falar de novo, com certeza, e está todo mundo gostando muito. Tem muito, Edirley, a Carmen Miranda. Ai, que bom. O meu intuito é capacitar. A Ana Paula Sabino, que está aqui com a gente, suportando, dando apoio na live, está aqui nos comentários também, fazendo. A Ana Alvarenga. Patrocínio é uma luta constante, conscientizar as pessoas que somos diferentes, que os direitos são iguais. Então, assim, a gente ainda tem tempo de live e você vai ter mais tempo para falar aqui todas essas pautas e toda essa importância de se colocar, de recorrer à sua cadeira em todos os espaços. E você trouxe uma questão muito importante, que são os deficientes, né? Porque se muitos são invisibilizados, os deficientes eles não existem em muitos momentos da nossa vida social. E agora eu vou passar a palavra para o Leonardo e para o Paulo Borilli e vou pedir para eles relatarem o que aconteceu, o que foi esse caso de homofobia da BASF contra vocês. Vocês imaginavam que foi em 2019 que aconteceu? 2018. Foi em 2018, dezembro de 2018. Vocês imaginavam que 28 anos após a homossexualidade não ser mais considerada uma doença, vocês seriam surpreendidos assim, dessa forma? Sinceramente, a gente não esperava. A gente até comentou isso aqui hoje em casa. Mas, Paulo, conta a história desde o início, porque as pessoas não sabem o que eu estou falando, ao que vocês foram surpreendidos. Por favor. Tá. Assim, primeiro eu só queria deixar registrada aqui a minha alegria, sabe, de ver a Sueli Reis aqui. Ela foi a nossa juíza de paz, ela que fez o nosso casamento, celebrou o nosso casamento, e ela está aqui com a gente hoje, assim, se eu me embolar um pouco para falar, ou ficar um pouco emocionado, é das circunstâncias como ocorreu as coisas. A gente já se conhecia há uns 2 anos e a gente resolveu oficializar a nossa união como casal, eu e o Léo, né? Eu já trabalhava na BASF, já tinha uns 3 anos já, um pouco mais, e a gente falou, vamos casar, vamos, né? Até porque era ano de eleição, a gente estava com medo como que seria a política pós-LGBT desse governo que está aí, né? Aí a gente marcou o casamento, dia 14 de dezembro de 2018, em Salvador, né? Viajei para lá para a gente fazer os preparativos, estava a família dele presente, alguns amigos nossos, e comuniquei ao meu supervisor direto, né, na época, e falei, vou me casar e vou tirar a licença qual eu tinha direito por conta do casamento, né, pela convenção coletiva do trabalho, eu tinha uns direitos, uns dias a tirar, e também porque eu era mesário, eu tinha os dias que eu tinha trabalhado na eleição, primeiro e segundo turno, né? A gente se casou
Então, a sexta-feira foi lindo, assim, sabe? A gente, né? A gente se casou na sexta, no domingo a gente estava numa praia, na Praia do Forte. Na sexta mesmo você reportou a empresa. Isso, na sexta mesmo a gente casou por volta mais ou menos de manhã, umas 11, meio-dia, não me recordo mais ou menos isso. Mesmo sexta-feira eu enviei a certidão de casamento para o meu supervisor, porque ele já estava ciente e meio que já estava querendo adiantar os trâmites legais da burocracia, do RH e tudo. E enviei esses documentos para ele. No domingo a gente estava na praia, né? Que eu e ele foi, junto com amigos nossos. E eu lembro que nesse dia a gente estava até com um amigo nosso, o Igor. Acho que ele não está presente aqui hoje. E a gente estava brincando, né? Na praia e tudo. Aí, de repente, o meu celular tocou. Eu fui atender, não sabia do que se tratava, né? E um dos colegas meus que trabalhavam comigo, né? Me ligou e falou, Paulo, cara, você tá mais comentado do que notícia do Jornal Nacional aqui na empresa. Eu falei, mas o que aconteceu? Falando que você é viado, que você foi pra Bahia para casar com outro cara, e o Isaac, que era o meu supervisor direto do turno na época, dentro do fretado, solta as palavras assim, que eu tinha ido pra Bahia para dar, entendeu? E assim, quando ele me falou isso, do que estava acontecendo e do que estavam falando, que eu nunca dei liberdade para ninguém falar nada a respeito da minha vida. Sempre fui pautado pelo respeito, de fazer o que eu era contratado para fazer, nunca dei liberdade de gracinha com nada, nem com ninguém. Quando eu fiquei que estava acontecendo isso, eu fiquei sem reação, né? Tanto que o Léo viu que eu mudei da água para o vinho, não tinha como eu ter outra. Aí eu não queria contar porque a gente estava perto do, né? Eu não queria, assim, estragar o momento nosso ali, mas ele viu que eu fiquei bastante transtornado. Aí a gente foi para uma barraca, expliquei para ele o que estava acontecendo, né? A gente ficou muito, assim, revoltado e ao mesmo tempo, como é que uma coisa dessa podia estar acontecendo nos dias de hoje, né? A gente se despediu, foi embora e no outro dia, que foi na segunda-feira, eu tive um contato do gerente da planta, dizendo que ele tinha tomado conhecimento do que estava acontecendo, da proporção que tinha tomado, e que quando eu voltasse em janeiro, a gente ia sentar e conversar, né, para tentar, como ele disse, botar uma pedra em cima disso, tentar resolver a situação. E tá, eu voltei para minha cidade, Indaiatuba, né, que é aqui no interior de São Paulo. Eu fui para essa reunião. Só que nesse meio tempo, quando eu voltei, o que ele tentou foi empurrar a situação para debaixo do tapete, meio que tentando me calar, que a situação que tinha acontecido foi uma brincadeira de mau gosto, que eu estava tirando as coisas fora de contexto, que eu não era desse jeito que eu estava enxergando. Eu falei, mas eu não estou enxergando nada. Ouviram e falaram para mim o que foi dito. Não partiu de mim tudo isso. E eu preocupado de perder o meu emprego. Porque, assim, a gente se vê tão acuado que ao invés da gente ter um respaldo, assim, de ajuda, a gente acaba como se a gente fosse o errado da situação, sabe? E a gente conversou e meio que tentou fazer isso, exigiu que eu voltasse a trabalhar, né? E nessa volta que eu tive, foi a pior coisa que me aconteceu, porque eu fui tratado lá dentro, fui segregado como se fosse um animal que estava doente ou que estava com alguma doença contagiosa. Se eu ia para o vestiário, para vocês terem uma ideia, se eu entrava no vestiário para me trocar, que era corredores, né?
o pessoal que tinha armário perto de mim, tem os bancos que a gente sentava no meio do corredor, onde tinha os armários para poder trocar de roupa, que a gente tinha que usar uma roupa especial por conta de trabalhar com produtos químicos. Eu via nitidamente, eles esperavam me trocar, eu catar minhas coisinhas e ir embora, para depois eles entrar para fazer as coisas deles. E assim, eu via nitidamente que enquanto eu estava ali, eles estavam um pendurado na máquina de café ou na máquina de água lá, conversando. E não tinha lógica, gente. Deu hora de ir embora. Todo mundo quer sair logo dali, quer ir embora para casa. Eu ia almoçar. Os meus colegas que tinham o costume de sentar comigo, eu via que catava a bandeja, ao invés de sentar perto de mim, ia para outra mesa. Se eu tentava sentar perto deles, eu via que ficava aquele clima tenso, que o assunto praticamente acabava, sabe? Do nada. No chão de fábrica, o pessoal estava às vezes conversando dentro de uma salinha que eu tinha que entrar para pedir às vezes alguma informação, alguma orientação de alguma coisa que tinha para fazer. Era eu entrar, eu vi o pessoal conversando, dando risada, mudava a fisionomia, mudava o assunto do nada, sabe? Do nada. E o negócio foi ficando tão prejudicial, tão. Eu não sei explicar assim, que teve pesado, né? Ficou pesado. Teve uma hora que eu trabalhava fazendo reação química, aí eu estava num reator e eu vi esse abençoado desse supervisor lá embaixo, no chão de fábrica. E eu estava fazendo a dosagem de um ácido chamado ácido acético para corrigir o pH da solução. Eu, com o litro de 3 litros na mão, assim, eu olhando para ele, aquele litro na minha mão, eu falei assim, pensei comigo, né? Poderia ser oportunidade de eu fazer justiça, mas eu não sei se foi Deus que tocou na minha mente, me tirou daquilo ali, eu saí, desci as escadas, fui pro vestiário, troquei de roupa, passei o crachá e fui embora. Depois disso, eu fui procurar ajuda porque eu vi que eu já estava ficando a situação em si. O supervisor chegar para falar para os outros colegas depois dessa reunião que teve, que não ia dar em nada essa situação, que eu era só mais um viadinho no chão de fábrica que estava querendo se fazer de vítima, entendeu? Porque outros colegas que trabalhavam comigo lá, que tentavam ser do jeito que eles eram, eles são prova viva, assim, do sofrimento e dos que eles tinham que aguentar de forma velada. As brincadeiras que, para os que faziam isso, achavam que era brincadeira, a gente sabe que não é. A partir do momento da onde a gente dá a liberdade do que pode, o que não pode, sabe? Depois disso, a gente protocolou uma denúncia no canal interno da empresa, canal de ética, que, na verdade, não adiantou de nada, porque chegou na vice-presidência, chegou junto ao RH da empresa, e a resposta do RH, até na matéria que saiu do Intercept, dos áudios, foi: ou você volta a trabalhar, ou você pede para sair. A base não tem outra coisa para fazer, a gente não tem como te fazer mais nada, é isso. Ou eu voltava a trabalhar para aquele ambiente tóxico, ou continuar, ou pedia para sair. Assinar, até me deram um documento lá para mim assinar, meio que dizia, isentando a empresa de tudo que tinha acontecido, sabe? E graças a Deus o meu esposo estava junto comigo nesse dia. E quando ele percebeu essa manobra da empresa, que eles estavam tentando se isentar, tentando me expurgar como se fosse um problema para eles, ele pegou o celular dele, botou no meu bolso e falou: levo com você. E graças a Deus que ele estava junto comigo e que ele deu essa orientação para me fazer isso. Porque se a gente não tivesse gravado a matéria que a gente tem, a gente não teria voz para estar aqui hoje, a gente não teria voz para estar lutando judicialmente por isso, a gente não teria voz para estar brigando, sabe,
pelos nossos direitos, pela causa de fazer justiça. Porque ia ser a nossa palavra contra a palavra da empresa, né? Das pessoas que ali... Paulo, eu vou aproveitar esse seu gancho aí, só para a gente fazer rodar a roda, e vou voltar aí em vocês, vou passar para o Hermeval. Hermeval, isso que aconteceu lá na BASF, companheiro, acontece cotidianamente com o povo preto e mais ainda com o povo, com um homem negro que expressa que ele é um homem, que ele é gay, a expressão dele, ele é gay, ele é trans. Como é que é essa relação ainda quando você é negro, você não tem nem essa oportunidade e essa perspicácia, né, que o Leonardo teve em fazer toda essa gravação desse assédio que o Paulo estava sofrendo? Está fechado o seu microfone, querido. Continua fechado. Ok. Então, essa questão vai se esbarrar lá nos direitos humanos, né? E eu tenho dito que a situação de direitos humanos da população negra no Brasil aponta que milhões de pessoas sofrem não só com o preconceito, né, e a violência, mas com a invisibilidade. E as discussões dentro do movimento LGBT geral não levam em consideração as nossas experiências, né, o sofrimento dos nossos corpos. A violência contra a população LGBT é agravada por questões de gênero, de classe, de raça, e há de se considerar também os indicadores sobre a renda e o tipo de habitação das vítimas. Nós passamos por tudo isso, essas violências, né? E isso evidenciaria um quadro mais dramático para a população negra LGBT. As pautas em geral do movimento LGBT são como se não houvesse raça, cor. A nossa pauta principal, que é a pauta LGBT negra, não é o casamento ou o direito à adoção de filhos, mas é, sobretudo, a sobrevivência. Vivemos em um país onde se mata mais LGBT, eu já disse isso na minha introdução, né? Mas eu quero trazer aqui o que a ANTRA diz toda hora aí, né? E a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, 82% dos transexuais assassinados no Brasil são negras. Existe um padrão de violações sistemática às pessoas negras LGBTs que as exclui do acesso à educação, à saúde e ao mercado formal de trabalho. Soma-se a isso, companheiros e companheiras e companheiros, uma intensa violência policial contra essa população, né? E nós passamos recentemente por uma dor infinita, que foi aquela violência em Jacarezinho. O Estado não tem atuado ou não atuou como garantidor dos direitos, mas sim como o principal perpetrador de violências. Percebe-se a falta de produção de dados, né, sobre a população LGBTI negra no país pelo Estado brasileiro. E essa constatação autoriza o Estado a não se comprometer com os direitos da população, agravando as nossas desvantagens vivenciadas pela comunidade e intensificando hierarquias socio-raciais. Precisamos reforçar a luta, companheiros e companheiras, né? A luta pela importância da notificação compulsória e a necessidade de preenchimento adequado dos campos sobre orientação sexual e identidade de gênero por parte dos médicos, dos profissionais de saúde. Isto porque os dados produzem evidências
menos subnotificado que os dados nas delegacias, que muitas vezes a companheira já disse isso aí, né? As vítimas não são procuradas, não procuram a delegacia para registro dessas violências. É lastimável, né? E a gente percebe a todo momento que nós somos excluídos, nós somos banalizados, né? Nós somos violentados em todos os cenários da nossa vida cotidiana. No trabalho, como os companheiros terminaram de relatar aí, como eu já falei, na educação, na rua, né? No seio familiar, né? Nós somos açoitados pelas nossas próprias famílias, né? Enfim, essa é a situação do negro, um quadro dramático do negro LGBT no Brasil. Camila. A Camila vai fazer a fala dela final e vai se despedir, porque ela tem uma outra agenda ainda. Camila, feminista, negra, sapatão. A Camila, ela se apresenta todas as oportunidades que eu tive assim, dessa forma, porque não dá mais para invisibilizar, né, Camila? Exatamente. E a gente luta cada vez mais por visibilidade. No movimento de mulheres lésbicas, quando a gente fala visibilidade, não é apenas botar sua cara no sol, é lutar por política pública, pela visibilidade dos dados, pela visibilidade das políticas, pela visibilidade das nossas vidas, porque a gente entende essa subidentificação muito forte. Como a Emerval falou, atinge muito mais a população negra, e convido aqui aos chapurinautas e a todos que nos assistem a lerem o dossiê da situação dos direitos humanos da população negra LGBTI, do Instituto Raça e Igualdade, que aponta em diversas áreas de saúde, segurança pública, educação, militarização, todas as questões relacionadas à população negra, que acontece de forma muito mais cruel, com requintes de crueldade muito mais pesados, de precarização, de fome cada vez maior na população LGBT. Esse dossiê é produzido pelo Instituto Raça e Igualdade, eu fiz a revisão dele, é um dossiê muito importante, que foi produzido, inclusive, para a OEA, enviado para a OEA, a ONU e outras instituições internacionais. E quando a gente fala de visibilidade lésbica, eu quero lembrar aqui o nome de Neuza das Dores, que foi uma das organizadoras do primeiro Seminário Nacional de Lésbicas no Rio de Janeiro, uma lésbica negra que sempre esteve à frente das lutas das mulheres lésbicas no Rio de Janeiro. E é bom que a gente diga que as lésbicas negras são apagadas da história do movimento LGBTI, um apagamento pela branquitude, também pelo machismo e pela lesbofobia. Mas são as mulheres negras lésbicas que estão à frente dos movimentos, inclusive numa política de alianças ali com o movimento negro, com as travestis, transexuais, pessoas em situação de rua, assim como foi na época da ditadura civil-militar, as sapatonas na frente do Teatro Municipal em São Paulo com uma faixa pelo prazer lésbico e contra a violência policial, irmanadas de braços dados com o movimento negro unificado, que era fundado naquele ano também, junto com as prostitutas, travestis, transexuais e pessoas em situação de rua que sofriam os abusos da ditadura civil-militar. E hoje o que a gente precisa levar são essas histórias de que nossos passos vêm de longe, pensando a nossa política de alianças nessa construção, que deve ser uma política de alianças interseccional, feminista, negra, que a gente consiga avançar nessa política para construir um outro projeto de sociedade, né? Um projeto de sociedade que o Estado promova a política pública para todas as pessoas, que as escolas sejam acolhedoras, inclusivas, que nós não sejamos expulsos de nossos núcleos familiares, que não aconteçam processos violentos de estupro corretivo, assédio sexual, assédio moral, como acontece hoje em dia e é completamente apagado. Hoje mesmo saiu pela Comissão do Trabalho na LERJ 10 recomendações de combate à LGBTI-fobia nos locais de trabalho, inclusive envolvendo os sindicatos. Por isso que é importante que nós, enquanto classe trabalhadora, ocupemos os sindicatos cada vez mais para pautar essas políticas públicas, essas políticas que são específicas nos acordos coletivos, por exemplo.
E essa semana eu vou ter que sair, infelizmente, porque essa semana começa o debate de orçamento aqui no estado do Rio de Janeiro, e aí estamos construindo um debate público e aberto com as mulheres, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Não é um debate fácil de ser feito, mas a gente está fazendo um exercício de democratizar cada vez mais esse espaço. E quero fazer aqui uma propaganda que é da revista Brejeiras, que é uma publicação feita para lésbicas. Essa é a nossa primeira edição, com a Ellen Oléria na capa, 8 de março, e a Sapatão, uma entrevista que a gente fez com ela. Essa daqui é a segunda edição, com a Mônica Benício, Afirmar Ser Sapatão é um Ato Político. Essa é a nossa terceira edição, Elas Sim, Lésbicas na Política. Assim que Bolsonaro é eleito, a gente resolve fazer uma contranativa com as mulheres lésbicas à frente. Jurema Werneck, que hoje estará no Roda Viva, Sahar Vardi, que é uma ativista israelense, contra a ocupação militar na Palestina. Ela foi presa por se recusar a servir o exército israelense. E a nossa última revista, que é com a Zélia Duncan e Maria Naíris. Quem quiser pode adquirir no site da Blux Livraria. É a primeira revista lésbica a ser vendida numa livraria no país inteiro. E também podem acessar as nossas redes sociais, @Revista Brejeiras. Só tenho a agradecer muito, Andréia. Muito. E amanhã eu vou estar junto lá com vocês, tá? Discutindo esse orçamento. Vamos discutir orçamento, Eva! Que bom! E um beijo, Paula, Hermeval, Scarlett, um beijo para todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Olha, você está convidada a voltar aqui na Chapuri já para falar das brejeiras e dessa revista das sapatões. Vamos fazer uma ocupação sapatão no agosto lésbico aqui, hein? Sim, vamos fazer sim. Obrigada, Camila, beijo, gente. pelo espaço. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Então, Scarlett, você... né? E como é que é a comunicação? Você falou que você está em muitos espaços, mas esses espaços você tem esse acolhimento, você é colocada... Como é que é essa sua relação em todos esses espaços que você circula? Você sofre o preconceito ou não? Você já conseguiu um espaço aí em Araquari que aqui eu exijo respeito? Com licença, Andréia, vocês são meus heróis, assim, porque vocês defendem a causa com garra, vocês são aqueles ativistas, bem ativistas. O Paulo e o Borilha ali, eles ali são um arraso. Essa questão que eles estavam abordando sobre a saúde mental ali no serviço é uma coisa muito séria, e quando se fala e eles ali são um núcleo, eles são um núcleo familiar. Estão afetando a saúde mental do núcleo familiar no próprio serviço. Isso daí é complicado, por causa que aquela pessoa vai sobrecarregada para casa. E aqui em Araquari a coisa ainda está andando, ainda está andando. Já sofri diversos preconceitos de tudo quanto é coisa. Minha vida não é fácil, mas a gente não pode deixar, daí que a gente tem que ter força, daí tem que mostrar para a pessoa que aquele é atura ou surta. É a minha frase. Porque é o direito da gente, não é fácil, a homofobia está aí, a discriminação está aí, bate na porta durante décadas, sempre existiu. Uma coisa que eu estava vendo, eu estou misturando um jeito de pegar e lutar para ter mais força, misturando a arte. E aqui em Santa Catarina vai ter muita coisa ainda, que não vai ser só do município, mas a gente vai envolver o Estado englobando a arte, para a gente ter voz usando a arte como nossa arma. Isso é muito importante. Eu gostaria de falar também eu tenho essas causas estaduais, federais, mas eu gosto de tocar na parte municipal, por causa que é no município que a gente vive, a gente tem que começar de baixo para poder seguir em frente. Eu penso começar do seu município, começar lutando pelas políticas públicas sociais, perante a Secretaria de Assistência Social, perante as normas perante a saúde, as políticas públicas para as pessoas LGBTs na saúde. Buscar muito, sim, criar um fortalecimento, um vínculo com o Conselho da Mulher, é muito importante, por causa que ali pelo Conselho da Mulher também abrange todas as causas perante as secretarias.
Também é importante ocupar espaço também quando tiver audiência aberta na parte da segurança pública, de tu estar ali representando ali a pessoa LGBT, dependendo quando tem a participação da sociedade civil ali perante as audiências públicas da segurança pública municipal, você está ali participando, se você tem o direito à voz, você proponha as políticas públicas para as pessoas LGBTs, os debates. Claro que ali é uma esfera muito importante, por causa que ali que também tem muito preconceito, porque eles são muito militantes perante o que eles acham que é certo. Mas tem pessoas ali mais capacitadas na segurança pública que trabalham mais em harmonia perante essa questão e vão abraçar de uma forma bem legal. Uma situação que a gente também tem que debater sobre a parte municipal é a parte da comunicação. Entrar em contato com a secretária ou gestora da pasta da comunicação, também entrar em contato também com o gestor secretário da pasta do social, como da saúde, eles ali para buscar as políticas públicas perante as pessoas LGBTs, para depois seguir para a gente pegar, fortalecer um vínculo para estar cobrando do Estado, cobrando do seu município primeiro, por causa que é aqui que você está sofrendo preconceito e outras mais pessoas que moram no município estão sofrendo. Porque o prefeito, ele é como se fosse o presidente do Estado, mas só que da nossa cidade. E ele tem a propor essas políticas para os nossos municípios, os prefeitos. Gostaria também de dar o parabéns ao colegiado da UNA LGBT, é que eu parabenizei o presidente, mas o colegiado não. Eles são muito queridos por arquitetarem as políticas públicas devido à conscientização de visibilidade de campanha, essas campanhas de conscientização que nem a Chapuri Socioambiental faz, excelente. Não é só para escutar, mas capacita para o dia a dia, para a gente lutar pelos nossos direitos. Muito importante. Então, de parabéns. Gostaria também de estar falando a respeito da política quando eu participei. Sofri tanto preconceito, gente, não foi fácil. Eles pensavam que eu me comportava como se fosse uma pessoa gay, mas eu sempre me caracterizava como menino, mas eu já estava em andamento com a parte psicológica durante muito tempo, psicopedagoga, sobre minha situação desde a infância. Quando eu peguei e fiz essa transição devido a sair a candidata, assim, que já estava em andamento, fui chamada de lixo, gente, fui chamada de demônio. É tanto nome, desculpa falar assim, que pode ter criança assistindo, mas tem criança que sofre isso, sofre esse xingamento, a saúde mental abalada. E para fortalecer o núcleo familiar, nós temos que buscar as ajudas na assistente social. Tem o CRAS e o CREAS. O CREAS é quando tem alta compulsibilidade. Lá tem um também tem a parte do CAPS, quando a situação, o transtorno é muito forte. Nós temos esses programas nos municípios e temos que capacitar com acesso à informação mais para buscarem ajudas. Assim a gente consegue salvar vidas e transformar. Muito obrigada. E também gostaria de falar de um movimento de umas garotas bastante guerreiras. O nome do movimento é Movimento Feminista pela Diversidade. As coisas que eu faço, elas me apoiam muito. A gente fez esse movimento, a gente tem a nossa página agora tem, no momento, são poucas, mas essas poucas a gente faz a diferença tão grande que eu fico até impressionada quando eu vejo o que essas meninas fazem. A alta capacitação que elas tem 51 pessoas, eu acho que na página, mas essas garotas são tão ativistas e pelas causas sociais que dá um impacto enorme aqui nos municípios e na região, e é maravilhoso. Obrigada. Obrigada a você, Scarlett. Isso é o feminismo, né? O feminismo, ele é revolucionário, porque o feminismo, ele está aí para derrubar o patriarcado, né? Esse patriarcado opressor. Então, antes de passar para o Leonardo e para o Paulo, e eles já fazerem a fala final junto com a despedida, eu vou pedir para os chapurinautas que nos acompanham passar na loja chapuri.info, dar uma passadinha. Quem está assistindo pelo YouTube e ainda não é inscrito no canal da Chapuri, se inscreva no canal da Chapuri, coloque o sininho. Todos os dias, às 21 horas, nós temos debates aqui que muito fortalecem a nossa luta, o nosso ser, o nosso dia a dia. E eu vou passar para o Paulo e para o Leonardo falando a saudação da nossa companheira Virgínia Berriel. Toda forma de amor é também uma forma de resistência e luta.
Leonardo? Scarlett, parabéns. Assim, é importante que todos saibam que, como a Scarlett tem uma desenvoltura, tem um charme para falar, tem uma coisa bacana. A gente tem as crianças hoje que elas, desde pequeno, elas, né, se identificam com outro gênero, e os pais, eles expulsam essas crianças de casa. Essas crianças de casa, elas não têm um apoio da família e só restam para ela trabalhar na noite, trabalhar de formas degradantes, né? Sabemos, a Scarlett pode provar isso para contar para a gente isso, mas é uma situação que poucas as pessoas têm a oportunidade de estudar, né? Porque são questões de homofobia dentro da escola, em vários ambientes, já que já não teve o apoio da família em casa. Eu e o Paulo sempre tivemos apoio da família, né? Nós somos favorecidos com muitas questões que nos fizeram dar força para empurrar isso para frente. Porque se fosse como outras pessoas que nós já conhecemos, elas esconderiam essa situação, né? E até achariam que fosse o mimimi que a gente cansou de escutar, ou o se fazer de coitadinho, né? A gente acredita que a nossa luta, ela não é um mimimi, ela não é um coitadinho, a mata, elas nos violenta o tempo todo. Então, essa questão de olhar para todos, né, com todo respeito, é o mínimo que a sociedade deve fazer por nós. As empresas, hoje, assim, o Paulo ainda teve um pouco de um surto quando ele viu a BASF colocando esse gerente de RH que impôs ele, ou você trabalha, ou você pede para sair, não tem o que fazer na BASF. Esse cara aparece no vídeo da empresa falando sobre diversidade sexual, sabe? Essa empresa, ela tem esse perfil, ela finge fazer e ela tem a maldade, porque eu acho que não tem um outro nome, a maldade de provar o quanto ela é ruim. Lembremos, na Segunda Guerra Mundial, a BASF foi a empresa que fornecia o gás para matar os homossexuais, os judeus e todo mundo na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é uma empresa que está esse tempo todo matando todos nós, né? Eu finalizo minha fala com isso aí e muito obrigado a todos, viu? Obrigada, Léo. Suas palavras, Paulo. De tudo que eu ouvi da Scarlett falando, da Camila também, a Camila tocou num ponto assim, que enquanto ela estava falando, eu estava me vendo lá na situação. Quando a gente foi para São Paulo para fazer o boletim de ocorrência na delegacia especializada em LGBTfobia, a gente praticamente só voltou a gente ajoelhar e pedir, pelo amor de Deus, para escrever para a delegada registrar o nosso boletim de ocorrência. Parecia que a gente estava indo pedir um favor, que é um direito nosso. E a gente estava tendo que se humilhar ali. Ela levantou a voz para a gente, o Léo teve que levantar a voz com a delegada também, porque ela não queria registrar o crime de homofobia, dizendo que não tinha necessidade, porque tinha sido numa outra cidade. Eu falei, mas, gente, se a gente for na delegacia da cidade da gente, falou que era aqui que tinha que fazer. Assim, a gente vê o despreparo desses entes públicos, assim, e muitas vezes a falta de vontade de olhar para as pessoas, como seres humanos, não só mais um número, ou só mais um boletim, ou só mais um papel que vai ficar em cima da mesa, para não investigar, sabe? Mas de tudo que o Léo falou, hoje também realmente eu fiquei transtornado de ver o Fernando Veloso lá, que é o gerente de RH que fez tudo isso para tentar me demitir, me deu essas opções, tá posando hoje no dia de luta contra o que a gente está aqui falando hoje, tá posando de bom moço, de boa empresa, que se preocupa com as políticas, que se preocupa com as pessoas. E conforme a Andrea mesmo comentou na reunião que a gente teve do CNDH, é uma empresa que nos mata aos poucos, não só de forma psicológica, mas também no nosso ambiente de trabalho lá, né? A gente tem conhecimento da condenação da BASF. Aqui na região mesmo, em Paulínia,
ter contaminado e matado muitos trabalhadores. E, assim, uma coisa que a Andrea falou e realmente é verdade, tudo que essas empresas produzem, ela usa a nossa terra, os nossos recursos, a nossa mão de obra, e ela está usando algo que é nosso, né? E a gente, como pessoa, a gente tem que exigir o mínimo de respeito por isso tudo. A gente está aqui hoje, a gente como casal, a dar voz para essas pessoas que a gente já teve contato com outros companheiros meus que passaram pela mesma situação e até pior em outras unidades da empresa, no estado, que assim, a gente está aqui para dar voz, porque não é todo mundo que tem essa coragem, por assim dizer, de se expor. A gente estava até comentando hoje no ato que a gente foi aqui em Campinas, existe meio que uma listinha negra, né, entre as empresas. A pessoa pode ficar taxada, pode ficar carimbada. A Scarlett bem sabe disso, de você se expor. Não é uma coisa fácil, mas conforme eu falei com o Léo, a nossa luta, o nosso intuito é para a gente fazer justiça e para ajudar que outras pessoas, outros companheiros nossos, não passem pela mesma situação que a gente passou e vem passando, que eles não tenham as suas vidas expostas, suas saúdes deterioradas e que sejam o mínimo de respeito e sejam reconhecidos sim como família, que é o que a gente é e é isso que a gente vai lutar para mostrar para a sociedade. Também queria deixar aqui aberto meu sincero agradecimento do convite, de ter participado, do Emerval também, que de tudo que ele comentou, a luta, a gente sabe que não é só nossa, da classe LGBTQIA+, a gente está passando por uma situação muito, muito difícil no nosso país, né? Companheira Virgínia também, que tem nos ajudado muito, mas eu só tenho a agradecer por toda ajuda é bem-vinda, toda ajuda é bem-vinda. Obrigado. Obrigada a vocês. Só vou mostrar essa arte que a gente fez, eu fiz hoje. A gente vai colocar aqui no final, Leonardo, para vocês, tá bom? Eu agradeço a vocês estarem aqui, de ter aceitado o convite, agradeço pela confiança depositada aqui no nosso espaço de debate. Hermeval, agora com você a palavra final, porque a Scarlett caiu, né? Nem deu para ela dar o tchauzinho. Seu microfone está fechado. Eu só tenho a agradecer à companheira lá do Rio de Janeiro, né, pelo convite. E o convite, o contato não foi feito comigo, né, mas foi feito com o companheiro Bujão, que é um histórico do movimento negro unificado aqui em Salvador. E dizer que esse é um momento ímpar, né, e sobretudo esta data, que a gente vive muito no Brasil de comemorações, mas não há nada a se comemorar numa data como essa para a população negra, né? Essa quinta-feira passada nós fizemos um movimento aqui, uma manifestação nas dependências do Atacadão, Atacarejo, pela morte de 2 jovens negros, né? Foram entregues às facções criminosas aqui em Salvador, e a gente tem morrido dessa forma também. E dizer que a data é uma data de luta, né? De enriquecer a luta contra as desigualdades sociais, contra o genocídio do povo negro e dizer fora Bolsonaro. Muito obrigado. Obrigada, companheira, obrigada. Como Margarida Alves, nós não fugimos da luta, nós amamos e o nosso amor é revolucionário, a nossa afetividade incomoda, a nossa gargalhada, o nosso riso incomoda, ele dói, mas a gente ainda vai rir muito e vamos despedir dando nome aos que foram assassinados na política de morte do genocida contra o povo brasileiro,
Paulo Gustavo, o dono de uma gargalhada, o que fez muitos rirem. O riso ficou um pouco mais triste. Como também tinha uma família, e como Emival falou aqui, é uma questão de classe. Não sofreu na empresa no qual ele trabalhava as dores que o Paulo e o Leonardo sofreram. É uma questão de raça. Não morre muito mais homossexuais, lésbicas, com certeza, porque morrem muito mais negros nesse país. Então, nós estamos aqui com muito amor para dizer que nós não vamos nos calar nunca mais. Uma boa noite, muito obrigada, Ana Paula Sabino, muito obrigada, Yolanda, Gracinha, que esteve aqui esse tempo todo com a gente, Gilmar, uma boa noite e boa semana, Chapurinautas. Tchau. Querida Cecília, hoje faz 8 meses que você partiu. Quando você deu entrada na emergência, na madrugada do meu plantão, ao contrário dos adultos que chegam ao hospital com Covid-19, não era o seu pulmão que não deixava você respirar direito. Era o seu coração que batia em descompasso, desordenado, insuficiente para bombear sangue e oxigênio. Eu não sabia direito o porquê ou que tipo de resposta era aquela que seu corpo estava produzindo para tentar te defender do coronavírus. Você e sua família mereciam uma explicação melhor daquela que eu dei na época. Me perdoe por isso, mas a tal da síndrome inflamatória multissistêmica foi descrita e compreendida por nós pediatras depois da sua partida. Tenho uma dívida com você, por isso escreva essa carta. Gostaria de poder olhar nos seus olhos e contar o que provavelmente aconteceu. Você foi exposta a uma alta carga de coronavírus semanas antes da sua entrada do hospital. Isso fez com que suas células de defesa respondessem de uma maneira desorganizada, desenfreada, inflamada, produzindo anticorpos que erraram o caminho e, ao invés de entrarem na rota de defesa, entraram no ciclo de destruição do seu próprio corpo. Um corpo suicida. Nos seus olhos, eu via que você não estava assustada, mas brava com Deus. Você não queria partir no auge dos seus 9 anos. Não foi só você que ficou brava com a sua partida. Sua mãe me contou que sua irmã de 6 anos, ao saber da sua morte, pegou um pau de vassoura, levou até o jardim e ameaçou Deus dizendo: Papai do céu, desce aqui que quero te bater. Seu pai também ficou muito irritado e recusou o caixão branco que deram como opção para te colocar. Perder um filho não deveria ser uma possibilidade humana. Sua morte foi muito rápida, você não respondeu aos tratamentos. Foi por isso que pedi para sua família que pudéssemos estudar seu corpo por meio de uma autópsia minimamente invasiva. Mesmo na dor desumana que é perder um filho, sua mãe permitiu que colocássemos uma agulha no seu pulmão, coração, rim, para pesquisar o que tinha acontecido. Resultado? Covid-19 em todos os seus órgãos. Depois que você morreu, Cecília, a pandemia ficou ainda pior. Não há vagas nos hospitais. As equipes de saúde estão esgotadas física e mentalmente. Cada um de nós já coleciona algumas histórias como a sua para contar. No fim de semana passado, eu estava de plantão e atendi uma criança que estava com muita dificuldade de respirar, mas não tinha vaga de UTI disponível. Às 3 horas da manhã, após tentativas frustradas de transferência, falei para a mãe: não tem vaga, mas tentarei fazer tudo o que for possível aqui no pronto-socorro pelo seu filho. Ela me olhou bem nos olhos e perguntou: doutora, como vocês estão aguentando tudo isso? Debaixo dos óculos, da máscara N95, do avental impermeável, só consegui responder por gestos, a cabeça pendendo para baixo e os olhos marejados. Quando eu tinha 15 anos, Cecília, eu perdi uma amiga num acidente de carro. Na missa de 7º dia, a mãe dela, uma sobrevivente desse acidente, ainda com o rosto todo machucado, pegou na minha mão,
me olhou profundamente e pediu: não esqueça minha filha. Fale sobre ela, conte sua história, honre sua memória para assim deixar ela viva. Essa carta é também para te deixar viva, Cecília. É importante, no meio dessa pandemia, não banalizar os mortos, não deixar com que você vire estatística. É um trabalho psíquico que nós, médicos, não estamos conseguindo elaborar, porque as mortes estão se sobrepondo uma atrás da outra. Escrever essa carta é também um registro de memória coletiva que, nesses tempos, funciona como denúncia. Denúncia de um país governado por um genocida. Sabe o que significa isso, Cecília? É como se o Corpo Brasil, ao invés de produzir vacinas para estimular anticorpos, tivesse um presidente que nos conduz a uma resposta inflamatória multissistêmica desenfreada, rumo à destruição das células de defesa. Um país suicida. Muda pra mudar o tempo, terra pra poder plantar, voa alta cotovia,